E você que está do outro lado da tela, nosso muito obrigado pela companhia. Estamos pedindo para que você se conecte conosco, se inscreva neste canal. Eu tenho certeza que é um canal de bênçãos, não só para você, mas também para a sua família, tá bem? Vamos então para a palavra de Deus? Vamos lá? Eu quero convidá-los, nesse momento, a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Eu tenho aqui a grande responsabilidade de falar um pouco, o nosso tema hoje vai girar em torno da figura pai, mas nada impede de girar em torno da figura mãe, tá bom? Eu queria que você, que está do outro lado da tela, pegasse a sua Bíblia e vamos juntos para o livro de Gênesis. Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns aspectos, alguns tópicos do que é ser pai, né? Então, em Gênesis capítulo 3, nós já vamos ter ali um panorama de como que é ser a figura de um pai. Porque, veja bem, nós pensamos que ser pai é somente aquela pessoa que sai, né, aquele homem que sai pela manhã e volta ali ao entardecer, trabalhou o dia todo para sustentar a sua família. Este homem, o desejo dele é dar do bom e do melhor para seus filhos. Então, a cultura patriarcal, há muito tempo atrás, né, bem muito tempo atrás, nós pensávamos assim. Então, olha, isso aí é um homem trabalhador, que se dedica, etc. e tal. Mas a grande pergunta é, será que este realmente é só isso a figura de um pai? Nós vamos compreender hoje, dentro do nosso tema, e você vai compreender um pouco o que é a figura de um pai, tá bom? Dito isto, eu quero convidá-los para nós fazermos mais uma oração. Sei que a Flávia orou, mas a Bíblia está aberta, e quando a Bíblia está aberta, é bom nós fazermos mais uma oração. Vamos orar, então? Querido, bondoso Deus, nosso amado Pai, nós queremos, nesse exato momento, que o Senhor fale ao nosso coração. Encontre um lugar vazio e vem fazer morada no nosso coração. O Senhor sabe que nós somos totalmente dependentes de Ti e queremos, nesse momento, sentir a Tua presença conosco e aquilo que vamos salientar aqui vá direto aos nossos corações e que nós possamos não só ouvir, mas também colocar em prática tudo aquilo que vamos ouvir. Por favor, abençoe cada pai, cada mãe, cada filho. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã que está do outro lado da terra. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, queridos. Vamos começar aqui lendo o versículo 8. Então, Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Na minha tradução diz assim, ó, é um texto conhecido, e diz aqui, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o versículo 8, tão conhecido, 9, tão conhecido de todos nós, vem a nos falar que, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse? E aqui vocês conhecem a história, e eu quero me demorar aqui só um pouquinho desses versos que lemos. Todos vocês, ou se não a maioria, sabem que Deus havia tido uma conversa com Adão, antes de apresentar para ele ali todo o jardim, todo o contexto do Jardim do Éden. E Deus havia conversado com ele, havia dito, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Apresentou para ele o jardim, depois criou ali a sua esposa, e eles viviam felizes até o momento, então, que Eva foi tentada, caiu, e depois tentou o seu esposo, e ele também caiu.
Aqui nós temos a primeira figura de um pai. Deus foi aquele que criou Adão, foi aquele que criou Eva. E a Bíblia diz que todos os dias Deus ele ia até o jardim para ter uma conversa com Adão, para saber como é que foi o dia de Adão, o que ele tinha feito, para eles termos uma conversa ali, como dizia a minha vovó, no tete a tete. Então, a primeira figura de um pai, o primeiro tópico que eu quero apresentar aqui, ser pai é ser presente na vida dos filhos. Então, ser pai é ser presente na vida dos filhos. Dê uma olhadinha aqui nos meus olhos azuis, para que você compreenda que ser pai não é só ter aquele esforço de trabalhar, de conseguir as coisas, de querer dar o melhor para os seus filhos. E veja, eu, na minha fala desde o início, eu não falei que é errado você querer dar o melhor para os seus filhos, mas o melhor para os nossos filhos não está só numa vida de trabalho árduo. O melhor para os nossos filhos é quando nós somos pais presentes na vida dos filhos. Esse Deus aqui está nos apresentando que ele era um pai presente. Na verdade, eu falei era, mas na verdade é um Deus presente, um pai presente. Você percebeu que, mesmo após o pecado, Deus buscou Adão e Eva. Deus foi conversar. Você percebeu isso? Ele conversava antes e ele conversou depois. Veja bem que a figura desse pai, Deus, está me ensinando a minha pessoa como pai e a sua pessoa como pai, você que está do outro lado da tela e você também, mãe, que nós precisamos ser pai, mãe presente na vida dos nossos filhos. Qual foi a última vez que você parou para conversar com o teu filho, com a tua filha? Você sabe os dilemas do seu filho, da sua filha? Você sabe o que ele passa? Quais são as suas angústias? Quais são as suas lutas? Você sabe? Você sabe o nome da professora? Você sabe o nome do melhor amiguinho dele, melhor amiguinha dela? Você sabe? Você é um pai presente, uma mãe presente ali? Você conversa essas coisas com o seu filho, com a sua filha? Ou o seu filho ou a sua filha tem mais confiança de abrir o coração para o amigo, para a amiga, e não abre, não rasga o coração para você? Pai presente, mãe presente. E eu não estou dizendo com isso que eu fui um mega pai, um excelente pai. Claro que não. Eu, com certeza, assim como você do outro lado da tela, nós temos muitas falhas, muitas falhas. Mas isso não significa que nós, a partir de então e a partir dessa série, vamos continuar errando como figura de pai e como figura de mãe. Nós temos muitos pontos na qual nós precisamos melhorar e precisamos melhorar e muito. E o primeiro deles, talvez o mais importante, é que nós precisamos ser um pai presente, mãe presente na vida dos nossos filhos. Você é essa pessoa? Se você não é, você urgentemente você precisa ser. Eu quero, nesse momento aqui, deixa eu contar para vocês, eu já contei em sermão, falando da figura do pai. A minha filha mais nova, um belo dia, nós estávamos descansando um pouco da, da correria, porque quem acompanha o Ministério Pastoral sabe que o Ministério Pastoral ele é um desafio imenso. Nós lutamos e aconselhamos várias classes de pessoas com vários problemas. E um dia eu saí com a minha família para a gente descansar um pouco, estava assim numa praia, eu
levei ali um livro, né? Para estar com família e estava com um livro lendo. E a minha esposa estava juntando algumas conchinhas, algumas coisas ali na praia, e a minha filha perto de mim, a Loane, eu disse, Loane, vai lá com a tua mãe, ajudar a tua mãe a colher algumas conchinhas, né? E a Loane disse, não, pai, eu não quero ir não quero ficar aqui. Eu falei, tá bom. E ela ficou ali perto de mim, e eu, com o livro nas mãos, lendo para preparar mensagem, sermão. Aí, quando de repente ela olhou para mim, assim, já com os olhos cheios de lágrimas, né? Disse, pai, eu preciso falar contigo. Eu tomei um susto, assim, porque já chorando. Disse, tá bom, filho, pode falar. Ela disse, eu preciso de ajuda. De ajuda, né? Eu preciso que o senhor procure para mim um psicólogo. Disse, por quê? Não, porque passam umas coisas assim na minha cabeça e eu não estou me sentindo bem. Eu queria que você me ajudasse. Naquele momento eu percebi que eu estava longe da figura de um pai presente. E o que eu estou falando aqui, o que eu estou pregando aqui, foi o que aconteceu na minha vida, e provavelmente esteja acontecendo na sua também. Eu preciso que o senhor me ajude, porque eu preciso conversar com um psicólogo, passa algumas coisas na minha cabeça. Eu disse, filha, você pode abrir o seu coração e falar comigo. Ela disse, não, não, não serve. Não serve. Você já imaginou se o teu filho ou a tua filha falasse para você que a sua conversa com ele não serviria? E por que que não iria servir a minha conversa com ela? Não iria servir porque eu não estava sendo ali um pai presente, nunca tinha parado assim para conversar, para pedir para ela abrir o coração, contar os seus dilemas, porque os nossos filhos passam por dilemas. Ele disse, tá bom, eu vou procurar um profissional. E naquele dia o meu coração assim ficou dilacerado, rasgado. Voltamos para casa e aí eu disse, olha, falei para minha esposa e disse que iria procurar um profissional para ela. Aí um belo dia antes de levar até o profissional, eu disse, filha, olha, eu consegui um profissional, mas antes da tua consulta, eu preciso passar um dia com você. Quem conhece Mossoró, sabe que lá tem um shopping, na cidade tem um shopping. E um dia eu saí com ela de manhã, passamos assim, eu acho que até a tarde. E naquele dia a gente tomou um sorvete, a gente foi conversar, e eu comecei a puxar assunto com ela, ela foi se abrindo, e aí eu fui perguntar sobre a escola. Naquele dia ela me contou sobre um menino da escola que ela achou bonito, e perguntou se eu me importava. Eu disse, não, amor, eu não me importo, não, se você achar alguém bonito. Não, pai, não. E aquele menino da igreja que eu também achei bonito, e você também achou ele bonito? Eu achei, poxa, eu também achei, filho. Conversar. E aí, quando chegamos em casa, eu disse, olha, amanhã a gente vai ao psicólogo. Aí ela foi, me deu um abraço e falou assim, ó, não precisa não, pai. Disse, por quê? O senhor foi o meu maior psicólogo. Também. Pai presente, mamãe presente faz toda a diferença na vida de um filho. Então, se você não é esse pai presente, se você não é uma mãe presente, provavelmente o teu filho, a tua filha está chorando no quarto. Você que tem filhos adolescentes, estou falando você que tem filhos adolescentes aí, até jovem aí de casa. Seu filho fica chorando no quarto às escondidas, porque não tem um pai presente para dizer, olha, eu estou aqui, eu vou te ajudar, você vai conseguir, nós estamos juntos, é assim mesmo, e etc. E tal. Um pai presente faz toda a diferença. Então, esse aqui é o primeiro tópico. Não dava para contar no final, porque os tópicos vão se ampliando. O segundo tópico de um pai
está no livro de Deuteronômio. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e fosse agora para o capítulo 6 de Deuteronômio. Em Deuteronômio, no capítulo 6, ele nos apresenta uma outra figura de pai, que vai no mesmo caminho de um pai presente, que está aqui quando, no versículo 5, ele diz assim, ó, aliás, versículo 6, acompanha o versículo 6 e 7, é o melhor. Então, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja bem. E o versículo 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. A outra figura de um pai é o pai professor. É aquele que vai ensinar. Então, ser pai é ser professor na vida dos filhos. Ele é um pai presente, mas ele é aquele que está ensinando constantemente. Ele diz que ao deitar, ao levantar e pelo caminho. Então, a primeira escola da criança é o lar. E o pai é chamado a ser o professor do caráter dos filhos, ensinando os valores da fé. A instrução não é ocasional, é constante. Quando deitares e quando levantares, e quando andares pelo caminho. A irmã White, ela diz que o pai deve unir a influência de sua palavra à influência de sua vida. Ou seja, nós precisamos ensinar os nossos filhos também pelo o nosso exemplo. Querido pai, querida mãe, seja o professor, seja um pai presente na vida dos seus filhos e seja um pai professor. Você nunca vai conseguir ensinar as grandes verdades de uma vez só para os seus filhos. Pelo seu exemplo, o pai e a mãe são aqueles que eles agem de maneira diferente. Os filhos precisam se sentir acolhidos e aconchegados e se sentir assim que o pai é o seu herói, o seu professor, que mesmo que não saiba ler, não tenha leitura nenhuma, mas com o exemplo de um pai de fé, de oração, consiga então transbordar para os seus filhos esse exemplo e os filhos então vão conseguir ensinar para os seus também aquilo que aprenderam com os seus pais. Ser um pai é ser um pai professor. Eu vou avançar um pouquinho e eu quero ir agora para o livro de Jó. E aí vamos para o terceiro ponto da figura de um pai. Já falamos que o pai é um pai presente, é um pai professor, e em Jó capítulo 1, versículo 5, ele nos diz o seguinte, por favor, acompanhe comigo no versículo 5, então, Jó, capítulo 1, versículo 5, está escrito na minha tradução. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecados os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, a figura agora desse pai, ele é um pai que é o sacerdote do lar. Ele buscava oferecer holocausto pelos seus filhos, e a Bíblia diz que era continuamente. Todos os dias, Jó, ele apresentava os seus filhos diante do altar do Senhor. Querido pai, meu querido irmão, você é o sacerdote da sua casa, do seu lar. Você precisa
apresentar a sua família diante do altar do Senhor. Se você não é um homem de oração, você precisa ser urgentemente. A serva do Senhor, ela diz que a oração e a fé farão aquilo que poder nenhum dessa terra vai conseguir realizar. Então, meu querido irmão, especificamente para os pais, querido homem, você é o sacerdote do seu lar, da sua família. Seja esse homem de oração. Ali, antes de você dormir, se os teus filhos estão com você, reúna, ou quem sabe vá lá no quarto e faça uma oração de imposição, coloque as suas mãos sobre os teus filhos, ore com a sua esposa. Queridos, eu não sou modelo para ninguém, mas veja bem, aqui em casa, nós temos o costume de orar. Todas as noites nós oramos pelos nossos filhos, eu com a minha esposa. E você sabe que a casa pastoral, ou talvez alguém pense na casa pastoral, é só louvor, é só leitura de Bíblia, não tem ninguém bicudo com o outro. Claro que tem, mas nós não vamos dormir sem não fazer o nosso momento de oração. Então, querido pai, você é o sacerdote do seu lar. Eu quero ir para o último tópico, para a gente finalizar, porque o tempo não nos permite. E eu quero, então, que você vá para o livro de Lucas, e aí a gente finaliza com esse tópico. Lucas, o capítulo é o capítulo 15. Lucas, capítulo 5. Esse capítulo, ele poderia ser chamado de o capítulo de achados perdidos, né? Lucas, capítulo 5, nós temos, então, a história do filho, da parábola do filho pródigo. E também a maioria conhece essa história, mas eu queria destacar com vocês algumas coisas. A primeira delas é o versículo 14, quando diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, ele começou a passar necessidade. Veja bem, ele passou a passar necessidade. E aí diz aqui o texto, então ele foi e se agregou a um cidadão daquela terra, né, aquele campo, e foi ali trabalhar com porcos. Versículo 16, que ali desejava apartar cidades alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E o versículo 17 diz que então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele foi ter com o pai dele. No versículo 20 diz que, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. É o versículo 21. Diz que o pai, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E aqui, quero finalizar com esse tópico dizendo que ser pai é amar e perdoar os filhos, mesmo quando cometem erros. Ser pai é amar e perdoar os seus filhos, mesmo quando cometem erros. A figura daquele pai ali, abraçando o seu filho, é um simbolismo de perdão, de que não tinha concordado com os seus erros, mas nunca deixou de amar o seu filho, abraçando e dando o perdão. Então, a figura do pai é esse pai que vai amar o filho e vai perdoar, vai abraçar, vai falar que ama. Eu contei em um dos sermões que eu nunca ouvi
para ser honesto, eu acho que uma vez o meu pai, né, que já hoje é falecido, eu sou o mais velho, né, eu sou primogênito, nunca recebi assim meu pai chegando e dando um abraço, dizendo, filho, olha, eu amo você. Isso criou uma barreira tão grande que ele um dia, ele ficou muito doente, ele foi para a UTI, e eu lembro que os médicos mandaram chamar os familiares, os filhos, né? Porque o médico achava que ele não ia sobreviver, mas ele sobreviveu, para a gente ali conversar e se despedir. Eu lembro-me que eu entrei ali na UTI, e ele estava lá muito ruim, e eu fui até ali o leito do meu pai, e naquele dia, assim, veio uma sensação, assim, muito ruim, uma sensação, assim, de impotência, de não conseguir fazer nada para ajudá-lo. Mas também me veio, assim, um sentimento de emoções, de querer falar para ele que eu amava, eu como filho mais velho, primogênito, queria dizer, pai, olha, eu te amo. E você sabe que eu chorei copiosamente e eu não consegui me expressar, não consegui, não saiu essa palavra. Agora, por que que não saiu essa palavra? Porque eu nunca tinha tido, nunca tinha ouvido aquele pai de abraçar e dizer assim, filho, eu te amo. E eu não consegui falar. Você consegue falar para o seu pai? Ou você consegue falar para os seus filhos que você o ama? Pois fala. Meu pai faleceu, eu nunca consegui falar. Porque não tive o que talvez a maioria, né, nunca tiveram assim um pai presente no seu lar. Eu queria convidar você a ser esse pai presente, essa mãe presente na vida dos teus filhos, para que eles consigam se expressar também. Eu estou falando aqui, tem psicólogos aqui, sabe o que eu estou falando. Se você não conseguir desbloquear isso do seu filho hoje, amanhã eles não vão conseguir falar. Ainda que tenham esse sentimento, eles não vão conseguir. Deus te abençoe. Espero que você, a partir de hoje, seja um pai presente e uma mãe presente na vida dos teus filhos. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nosso amado Pai, Deus nos ajude. O Senhor sabe que nós precisamos urgentemente sermos pais presentes, pais professores, intercessores, e pais que consigam ali estar presente, falando para os filhos que, ainda que cometam erros, mas que nós amamos a vida deles, que nós somos os seus intercessores e os seus professores. Abençoe esse querido pai e esta querida mãe, em nome de Jesus, Pai Santo. Amém e amém.